Fala Povo Supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa desta quinta-feira, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja, também deixar o seu like, comentar e compartilhar este programa para que outras pessoas também possam ser atingidas por ele. Isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Também aproveite para seguir as nossas páginas no Instagram, @lolapaluter e também @comunidade de Pires. Fique agora com o quarto episódio da série Oase pelo Brasil na íntegra. Então nós estamos aqui, vamos receber para esse bate-papo nessa tarde, nessa quinta-feira, então a Nair Groman. Depois ela vai me corrigir se eu pronunciei certo ou errado, né? Ela vem do Sino do Mato Grosso, é presidente da Oase do Sino do Mato Grosso. E nós estamos então na nossa etapa, né, dessa semana de novo. É a terceira ou quarta, João? Já é quarta, né? Quarta etapa dessa série, né? Da Oase pelo Brasil, né? Conhecendo um pouquinho dos nossos sínodos, o trabalho com as mulheres da Oase. Então hoje a Nair bate um papo com a gente. Boa tarde, Nair, seja bem-vinda. Seja bem-vindo aqui à nossa Rádio Lola Paluter, ao programa Lola Talk. Que bom que você aceitou esse convite, fico muito feliz. Nós estamos felizes de poder também conversar com você nessa tarde, conhecer um pouquinho mais aí do Sínodo, um pouco do trabalho das mulheres e também um pouco mais de você, quem é a presidente da Oase do Sínodo Mato Grosso. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Então, eu nasci na cidade de Maravilha, no estado de Santa Catarina. Catarinense, também sou de lá também. Sim. Bariga Verde. Exatamente. E aos 18 anos que eu vim para o estado do Mato Grosso. E aqui que eu construí a minha vida, formei a minha família, casei aqui, tive 2 filhos, e eu permaneço aqui até hoje. O estado do Mato Grosso, ele me acolheu e ele se tornou meu lar. E olha, que bacana. E nessa tua chegada, né, saída de Santa Catarina, chegada aí para um novo contexto, né? Como é que você se sentiu? Foi bem acolhida? Qual é a tua experiência aí? Então, no início era uma cidade muito pequena, né? Era bem precário, energia elétrica não tinha ainda, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, muito bem acolhida, porque a gente conhecia todos. Onde você saía, você conhecia todos. Só que quando eu cheguei aqui, eu saí lá de Maravilha, vim para o Mato Grosso, e eu não frequentava a igreja. Eu fui começar a frequentar a igreja muito tempo depois. Sim. Então, permaneci um tempo de uns 4, 5 anos sem frequentar a igreja. Uhum. E aí que eu vou perguntar agora, né? Como começou a sua história com a igreja? Então, como as minhas raízes são luteranas, né? Eu cresci numa família muito querida, muito estruturada, onde a fé sempre estava presente no nosso dia a dia. Sim. E desde pequena eu fui ensinada a viver os valores de amor ao próximo, o respeito, o compromisso com a comunidade, o servir. E a igreja sempre fez parte da minha caminhada. Ela sempre teve um papel importante na formação da pessoa que sou hoje. Eu acredito que a base familiar e cristã, ela me fortaleceu para enfrentar os desafios da vida e também me inspirou a assumir as diferentes formas de serviço na comunidade, né? E hoje, como presidente da Oase Sinodal do Sino do Mato Grosso, então eu sinto que eu continuo na caminhada de fé, da dedicação, cuidado com as pessoas, sempre procurando servir com amor, humildade, com gratidão. Isso já está no meu ser. Então você é uma luterana de berço. Isso. Frequentou culto infantil, juventude. Sim, olha aí. Sim. Muito legal. Existe alguma lembrança da tua infância ou juventude que marca assim a tua vida de fé? Sim, existe sim. Porque lá em Maravilha, onde que eu morava, né, a gente tinha que ir a pé, a nossa comunidade, ela ficava a 4 quilômetros da nossa casa. Uhum. Então a gente tinha que ir a pé nos cultos.
E aí a gente ia, abaixo de sol, abaixo de chuva, e vamos embora para os cultos. Aí, quando eu comecei a ir no ensino confirmatório, eu tinha que ir sozinha, esses 4 quilômetros, nossa, Sim. eu passava um medo para andar essa distância, né? Mas mesmo assim, né? A gente ia. Concluí o ensino confirmatório. E aí depois veio a juventude, né? Que acho que é a melhor época da vida da gente, que a gente começa a participar da juventude. Bons tempos. Sim, muitos bons tempos. Aí tinha o ensaio do teatro de Natal, que a gente se reunia, eu trabalhava na roça, né? A gente trabalhava de dia na roça e à noite chegava da roça já cansada, mas mesmo com canseira, ia para o ensaio do teatro. Era muito bom. É um momento gostoso também, né? Embora Sim. o cansaço estivesse presente ali, mas, nossa, né? O contexto do ensaio, né? Você está no meio dos seus amigos ali, né? Isso torna tudo diferente, né? Sim, sim. Muito legal. Então, a tua trajetória agora, né? Olhando para a tua vida agora e também para a tua representação, né? No Sínodo, como presidente da UASE. Você representa hoje o Sínodo do Mato Grosso, né? De qual comunidade que você vem? Qual é a paróquia? Eu venho da comunidade evangélica, de confissão luterana, de Pastor Norberto Schwantz, de Canarana, no Mato Grosso. Canarana, olha aí. Canarana, no Mato Grosso. Eu vou enviar esse nosso bate-papo, depois compartilhar o link com a dona Salete, lá de Uberlândia. Ela morou anos em Canarana, ela tem uma paixão por Canarana, ela sempre fala. Claro, Repke, né? Isso, dona Salete Repke. Conheço. Olha que mundo pequeno, viu? Você sempre conhece alguém, ó. Viu? Muito legal, ela sempre comentava, falava muito, né, quando eu estava em Uberlândia. Ela tem um carinho enorme lá, né, pelo pessoal lá. Isso. Que legal. E a tua trajetória ali, enfim, o grupo de Oase, né, de vocês, ele já é um grupo assim de longa caminhada, é um grupo novo? Ele é um grupo de longa caminhada, porque no início aqui de Canarana, então, cidade pequena, as mulheres começaram a se reunir nas tardes para conversar, que era mais uma terapia, alguma coisa para elas poderem conversar, né? Apoio mútuo, se levava uns bolinhos fritos, algumas coisas, então é bem do início de Canarana mesmo, que primeiro era um grupo de mulheres, para depois se transformar em oase. Tudo, né? Começa por um começo, né? Isso, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas já tem que começar como oase, mas tudo são vivências, né? São experiências, né? E é bacana quando a gente vê essa transição do grupo de mulheres para o grupo de oase. Sim. Mais ou menos qual é a idade desse grupo, assim? Ai, meu Deus. Não, mas tranquilo. A gente fez a foto do aniversário de Canarana, mas ele já tem os seus 50 anos. Olha, o nosso grupo aqui vai fazer 55 agora, em outubro, aqui na nossa comunidade. Então são grupos ainda jovens, né? Se a gente olha para os primeiros ali, Rio Claro, né? 127 agora, né? Vai completar, então nós ainda estamos engatinhando. Isso é bem gostoso quando a gente percebe, né, essa caminhada de fé. E quantas mulheres participam aí do grupo que você está hoje? O meu aqui hoje, inclusive hoje à tarde nós tivemos o oase, né, é em torno de 35 a 40 mulheres. Olha só, que bênção. Sim, então é uma bênção. E desse tempo, então, de caminhada, então, em base, uns 20 anos que eu caminho junto com a oase. Olha que legal. Sempre assumindo funções também. Sempre. Desde o início foi muito interessante, porque a primeira vez que eu fui assistir uma oase, que eu nem sabia o que era oase, porque a minha mãe participava, mas eu nunca fui junto, nem nada, né? E a primeira vez que eu fui assistir uma oase, aí já se falou em eleição, e aí eu já fui convidada para assumir o cargo de tesoureira do grupo, né? Então, já me prenderam no primeiro encontro. É curioso, mas é assim, né? A gente sempre aproveita esses momentos também que está chegando gente nova, até para que a pessoa também conheça um pouco, né? Sim. Mas é nesses momentos assim, é sempre de susto, né? Mas é legal, depois vale muito a pena também, né?
sim. Com certeza você sente isso também hoje, né? Eu sei que no início eu nem sabia que tinha que ser, tipo, tinha que fazer uma contribuição, eu nem sabia o que era isso. Sim, sim. E aí, eu sei que as mulheres cheias de medo para me falar, então, que eu teria que contribuir com um valor, né? Daí que eu fui entender que para ser membro da UASE teria que contribuir, mas foi um início bem legal, eu me senti acolhida. Como você falou, né? Um grupo de apoio, né? Um grupo de acolhimento. E a gente tem isso nos nossos grupos. Então, até nessa questão de você aprender, conhecer, saber o que é um grupo de OASE, como funciona. Então, a gente recebe todo o apoio, né? Desde ali também, né? As que já estão participando há mais tempo, onde explicam, né? Ensinam umas para as outras. Isso é muito legal. E dentro disso também cabe a questão do reencontro, de se encontrar de novo, de ter um tempo juntas, né, de partilha de fé, de vida. Não sei como são as distâncias aí, se todo mundo mora perto, como é que é em termos de distância para vocês chegarem para se encontrar. Assim, aqui o nosso grupo local de OASE, que é o grupo OASE Unidas em Cristo, a cidade é pequena, então é fácil de se encontrar. A minha casa, por exemplo, ela fica a 2 quadras da igreja. Bem perto. Eu tô rodeada da igreja, então é só atravessar a rua e eu estou muito pertinho. Muito a cidade legal. É pequena, então fica fácil de se encontrar. E no Sínodo, quantos grupos de OASE são? No Sínodo aí já é bem diferente, porque o Sínodo aí a distância é maior, né? Ele é grande, porque ele pega todo o estado do Mato Grosso, pega um pouco do Pará, pega um pouco do Goiás. Então, ele é bem extenso. Temos 25 grupos ativos. Como o Sínodo é grande, mas a população também é pouca, né? Sim, então, sim, a gente conhece bem o Sínodo, o Sudeste aqui é parecido. Né? Em torno de 300 mulheres que participam. Aí sim, aí para se fazer um encontro sinodal, daí já é bem diferente. Daí a gente anda 700 quilômetros, 1.000. Quem vem de mais distante, assim, chega até a 1.400 quilômetros. Sim, então, sim. Aí é bem distante. Mas a gente consegue. Aqui no Sínodo Sudeste a gente tem uma dinâmica assim que facilita um pouco. Por exemplo, Campinas e São Paulo se encontram, né, a nível de sínodo, e o núcleo Rio e Minas se encontram, eles dois, né? Então fica 2 UPs para lá e 2 uniões paroquiais para cá. E quando é assembleia, enfim, do sínodo, né, ou da OASE sinodal, então a gente faz um encontro anual e os demais são online, porque não tem como você, né, o pessoal lá de Teófilo Otoni, né, de Belo Horizonte, vem para cá, e até mesmo Rio de Janeiro, né, que é um pouco mais distante. E então por isso os núcleos que são mais próximos se encontram entre si, né? E depois a gente tem o encontro então da Assembleia Sinodal, que todo mundo se vê, né, pode se encontrar, mas também as distâncias aqui são um pouco complicadas para que a gente esteja assim, né, todo mundo junto sempre, né. E aí as assembleias, reuniões, enfim, nós fazemos até mesmo da OASE Sinodal, da diretoria agora, também online, né, e aí facilita bastante. Isso é uma coisa que a gente também começou a fazer, assembleias online por causa da distância. O nosso sínodo, ele funciona, vocês falam núcleo, Isso. E nós temos setores. Sim. Setor leste, setor norte, setor centro-sul. Então, a gente tem um encontro que é a sinodal, né, onde vão as presidentes de todos os grupos, presidentes, tesoureiras e secretárias, e aí um encontro setorial também, que esses setores fazem ao longo do ano. E o resto também a gente procura sempre fazer online, porque as despesas ficam muito altas, né? Sim. Despesas, tempo de estrada, enfim, né? Tudo conta, né? E é gostoso também, né? Claro, podia ser diferente, mas a gente faz, né, do jeito que a gente consegue, né, com aquilo que a gente tem. E são momentos bem gostosos, né? Apesar de ser online ou não, enfim, né? De você andar um dia inteiro, né? Mas são momentos bem valiosos. Isso é uma coisa que a pandemia ajudou bastante, né? A gente desenvolver esse lado de fazer online, porque antes não se fazia
Tudo era presencial. Online, né? Tudo era presencial, então com a pandemia se aprendeu que pode se fazer online também. Com então, certeza, com certeza. Algumas coisas boas ficaram após pandemia. Então, e assim, olhando agora, né, para essa questão da tua comunidade, do teu grupo, então a paróquia faz parte de uma paróquia aí, né? sim. São quantas comunidades? É comunidade com fim paroquial. Ah, sim. Então é uma comunidade com funções, né? Isso. Então tá certo. Porque tem algumas comunidades que têm essa função, né, paroquial. Sim, ela foi mudada há 2 anos atrás, que antes era paróquia. Recente, agora então. Uma comunidade com funções paroquiais. Ah, fazia parte. Isso. Ah, que legal. A gente já falou um pouquinho, mas muitas vezes, né, a gente vê esse momento também de encontro, né, dos nossos grupos de oase como um grupo de união, enfim, de apoio mútuo, né? Como você descreve isso, esse grupo, né, esse momento de acolhida, enfim, de comunhão? Como você descreve esse impacto, assim, na vida das mulheres? O que você escuta, o que você percebe nas mulheres? Como elas sentem esse encontro, né? Sempre das tardes, enfim, né? Os momentos juntos da oase. Eu costumo dizer que a oase ali é um grande grupo de apoio. Ele é quase uma terapia para as mulheres. É um espaço onde elas podem falar das alegrias, das suas tristezas, das suas preocupações, também celebrar suas conquistas. Para mim, o maior impacto da oase é o sentimento do pertencimento. Uhum. Que muitas mulheres, na correria do dia a dia, elas vivem cuidando da casa, cuidando do trabalho, cuidando da família, e muitas vezes elas esquecem de cuidar de si mesmas. E na oase é onde elas encontram um lugar e momento, onde elas são acolhidas, elas são valorizadas, ouvidas, onde elas passam a ter nome, porque muitas não têm nome, ali elas passam a ter nome e voz. Ah, que legal. E sabem que pertencem a um grupo e que é importante para elas. Ali chora, ri, podemos orar juntas, umas pelas outras, caminhamos lado a lado. É um apoio que fortalece a fé, a amizade, o coração de cada mulher. E eu acredito que esse é o maior presente que a oase oferece. Com certeza. A certeza de que ninguém caminha sozinha, né? E é muito legal quando você coloca isso, né? Onde as mulheres resgatam de novo o seu nome, né? Onde elas são valorizadas. Porque tantas vezes a gente pensa, não, mas isso, né? A Nair e a Elfi estão falando coisa, talvez que a gente não conhece, que a gente não vive. Ainda bem, né? Mas em muitos contextos a gente sabe que é diferente isso, né? As mulheres às vezes esquecem de si mesmas, né? Ou vivem num contexto familiar também que é diferente, né? Que de repente ela impede com que elas se expressem, enfim, né? E a gente sabe que tem isso, né? Que isso acontece, infelizmente. E ali no grupo, então, elas podem ser elas mesmas, né? Onde elas podem falar, onde elas podem compartilhar as suas coisas, a sua vida, seja a sua preocupação, o seu luto, né? Ou a sua alegria também, né? Sim, sim. Então, são momentos, assim, bem, bem preciosos. Eu sempre digo, é um momento de fé, de oração, de louvor, de estudo da palavra, e é um momento que transcende isso também, né? Vai além disso, porque você está entre mulheres, onde você escuta, onde você tem o seu momento de fala, e onde todas ali compartilham juntas. Ninguém está ali te julgando, ninguém está ali, né, te condenando por algo, né? E isso, com certeza, é muito valioso, né? Abre um espaço, abre também um espaço de confiança, né? E como você falou, né? Ninguém está sozinha, né? Ninguém caminha sozinha. Então, Nair, o que mais assim te encanta no trabalho com as mulheres? Que você pensou, nossa, né? Eu vou ser agora presidente sinodal da oase porque eu me encanto com esse trabalho. A gente sabe que, né, o convite vem, né, as sugestões de nomes, né? Vão sugerindo o nome da gente e a gente, né, aceita meio que como se fosse um desafio. Mas isso se torna algo gostoso também, né? Mas assim, o que te encanta no trabalho com as mulheres aí no teu sínodo? Conta um pouquinho para nós.
O que mais me encanta? Eu acho que, como você falou, assumir a presidência não é uma coisa de... Não é tão fácil. Ai, eu queria isso. É. Não, eu não... Né, não, as pessoas vão indicando, vão sugerindo. Isso. Aí, tímida, nunca conseguia falar, nunca conseguia. Eu sei que no início foi um desafio muito grande para mim. E aí, sei que orei muito, pedi a Deus para ver se era isso mesmo. Então, consegui conversar com Deus e vi que Deus me deu o apoio que eu precisava, então, para eu tentar sair da minha zona de conforto um pouquinho, porque eu estava numa zona de conforto, né? Na minha timidez, encolhida no meu canto. E fui assumir a presidência da Oase Sinodal do Sino do Mato Grosso. O que mais me encanta é ver a resposta dessas mulheres, é ver o entusiasmo com que elas absorvem cada vez que tem uma palestra, cada vez que vem um projeto que a gente pede, vamos fazer esse projeto. Isso me encanta, com a coragem que elas assumem isso e que elas ajudam a levar isso adiante. É encantador isso, essas respostas que vêm das coragem, mulheres. né? Também Isso, o ânimo, a coragem, né? É bacana. Das mulheres. Muito legal. E é isso assim que a gente sempre vê dentro das nossas comunidades, né? Não dizendo que os homens não façam isso, mas assim a gente percebe que o movimento das mulheres dentro da comunidade ele é proativo, né? Está sempre ali em movimento, está sempre assumindo, digamos assim, a ponta, né? Puxando a frente, fazendo ali o seu trabalho, né? Em prol da comunidade, para fora dela, né? Não sei como vocês têm, se vocês têm algum trabalho da Oase, enfim, para fora da comunidade. Que eu vejo muito aqui, nós temos alguns grupos que fazem, por exemplo, tem a iniciativa da Almofada do Coração, né? Que vai, então, para a doação para as mulheres que passaram pela perda, né? Ali para um câncer de mama, retirada do seio, enfim, né? Então, essas almofadinhas vão para ela, para ajeitar debaixo do braço, para não causar incômodo. Limeira, né? A Oase de Limeira, aqui centro, tem isso. Então, elas fazem, né, a almofadinha, depois doam, né, para a associação aqui, então, que acolhe pessoas e também familiares, né, de pessoas com câncer. E a Oase aqui mesmo, né, aqui da minha comunidade de Pires, ela arrecada, faz o culto da colheita, então as doações, faz um bazar também, né, com coisas da roça, verduras, legumes, frutas, etc. E também esse dinheiro arrecadado vai também para esse centro, né. Então a gente tem esse tipo de trabalho, assim, sempre olhando para a comunidade, mas também fora da comunidade, né. Como é que vocês têm, assim, ali como prática, né, dos grupos de Oase no Sínodo? Então, nós temos esse projeto também da Almofada do Coração, que os grupos confeccionam essa almofada e enviam para o Hospital do Câncer em Cuiabá. Isso já está sendo... Faz 3 anos que esse projeto já está em andamento e cada ano ele se fortalece mais. E a resposta a isso é encantadora. E tem uns projetos de diaconia, onde os grupos... levam cestas básicas até as pessoas necessitadas, tem projetos que Mama Mais, que é um projeto lá de Sinop, daquela região lá, que elas confeccionam um sachêzinho com chazinhos e toalha de bebê, faz um kitzinho e levem para as mães, né? Esse chazinho é para dar leite, então é um projeto também muito bonito. Olha que bacana, que bonito. Sim, tem a sopa solidária, vários projetos em andamento pelos grupos, e também, assim, a maioria dos grupos é a base da sua comunidade, vamos dizer assim, o sustento da sua comunidade, que fazem cucas, fazem pizza, fazem isso, fazem aquilo, e elas são... sempre o braço forte, né? Das comunidades.
É um grupo de força também, né, de trabalho, se a gente olha, né? Então, muitos Sim. olham assim hoje ao Oásis, nossa, é um grupo só de mulheres que se reúnem lá, né? Mas aí quando entende, né, qual é o motivo dessa reunião, né, por que essas mulheres se reúnem, então geralmente as pessoas se encantam, pensam, nossa, eu achei que era só para tomar chá, eu achei que era só para, né, ter um momento de estudo. Então, quando conhece um pouco a fundo, né, o trabalho da Oásis, o empenho que se tem dentro de uma comunidade, né, o impacto disso, sempre as pessoas se encantam, né? Sim. Nós aqui, Então, no nosso grupo aqui também, a gente tem o nosso grupo, ele faz cucas. Então, as cucas daqui são a comunidade em geral já... já é Nossa, conhecida. e falou cuca da Oase, nunca Ó, tem já virou tradição lá, que legal. isso. Então, com as cucas, a gente faz, com o dinheiro das cucas, a gente faz diaconia, a gente ajuda o hospital municipal aqui, a gente compra lençóis, aventais, essas coisas assim. Então, para pai também sempre a gente ajuda. Então, eu sempre falo assim, aonde que a gente vê que tem uma necessidade, a gente se reúne e vai e faz alguma E coisa. esse é o fundamento também da Oásis, né? Sim, Carrega sim. no nome, né? Então, aquelas que são auxiliadoras, né? E Isso. isso que é bonito, né? Esse é o grande movimento da Oásis. Eu acho que isso que cativa também. Eu não sei qual é a faixa de idade das mulheres ali, mas assim, o que a gente mais vê, né, percebe, que são mulheres acima dos 40, geralmente, acima dos 50. Não sei como é que é a realidade ali, no caso de vocês. Na semana passada eu conversei com a... Nossa, agora me fugiu o nome, mas a presidente do Sino, da Oásis Sinodal do Sino da Amazônia, Lenícia. E ela disse que as mulheres lá são todas jovens, né? Com 20 e poucos anos, a mais velha tem 30, então assim, tem essa diferença, né? A gente pensa, nossa, olha só, né? Um contexto diferente, né? Idades diferentes aí. E como é que é aí no Sínodo, ou na tua comunidade? Aqui em Canarana, a maioria é acima, tem umas 4 ou 5 que são abaixo de 50. É um desafio, né? Porque tem certas... Isso. Aí acaba que, quando vai fazer alguma coisa, um trabalho mais pesado, poucas que têm ainda resistência para fazer. É um grupo mais... já tem as Sim, vovozinhas, mas daí... eu sempre falo assim, que parece que trabalhar para a Oase, ninguém sente dor na junta, ninguém sente dor nas costas, nem nada, tá sempre aí, né? É isso Depois aí. vai sentir dor em casa. Mas é um grupo para mais de 50 já. Olha só. E no Sínodo também. Também. Assim, E talvez seja um desafio do Sínodo, da Oásis Sinodal, de repente ali cativar mulheres mais jovens. Sim, sim. Estamos começando a caminhar diferente e a desmistificar um pouquinho esse negócio de que o Oase é um encontro de senhoras, de vovozinhas, não sei o que. Estamos começando a desmistificar isso, que o Oase é um encontro de mulheres, não importa a idade, seja de menininha até... Então, está acontecendo, porque normalmente quem é mais jovem, ela ainda está no mercado de trabalho e ela não pode ir nas Oásis à tarde. Então, estamos começando a fazer novos formatos. Existe a Oase noturna, a Oase do sábado. A gente está começando a mudar um pouco isso para ver se consegue juntar as mulheres mais jovens também, para elas poderem participar. Isso é uma estratégia legal, quando a gente consegue ter essa sensibilidade de pensar assim, poxa, né? Por que essas mulheres não participam com a gente no nosso horário, né? Então tem essa questão do trabalho, né? E também o horário influencia muito, né? Pode ser que ela não participe porque ela tá ali no trabalho ainda, não consegue chegar, né? Ou enfim, tem as lidas de casa, filhos ainda, né? Então essa questão que dependem. E é sempre bom ter essa sensibilidade de olhar e pensar, puxa, será que a gente não poderia criar uma alternativa além, né, do grupo da Oase, né? Pensando num encontro, uma Oase noturna, enfim, né? Algum encontro assim que também elas possam participar em algum momento, né? Sim. Aí é uma renovação sempre também, a gente pensa nisso, né? É missão e renovação ao mesmo tempo, né? Sim. Com isso traz pessoas diferentes.
e acaba com esse medo Exato. que está sempre rondando, a UASE vai acabar, a UASE vai acabar. Não, temos que inventar novos formatos. Porque se a gente se prende a um modelo, um molde só, não tem como, né? Então, em algum momento a coisa não, né, o projeto não expande, né? Então a gente sempre precisa estar aberto de novo à reconfiguração, né? Para você parar, pensar e pensar, não, peraí, né, como é que a gente pode fazer, como a gente pode avançar ou fazer para que a gente continue tendo, né, um grupo de OASE futuramente. Então, sempre é bom ter esse momento assim também de reflexão, enfim, né? Como o OASE sinodal, o OASE da diretoria da OASE, da comunidade, né? Então é importante sempre ter esse olhar para dentro da vida, né? Do contexto que as mulheres vivem hoje, né? Porque há anos, enfim, né? As mulheres tinham só a questão da lida na roça e tinham um momento próprio, escolhiam um dia legal e se reuniam. Hoje já não é mais assim. Então, tem mulheres que ainda estão no contexto de lavoura, mas tem mulheres que já trabalham em outra forma, né? Dinâmica na cidade. Tem outras, assumem duas funções ao mesmo tempo, né? Sim, elas... É preciso levar em consideração sempre, né? Muitas trabalham e tem muitas que cuidam de netos também, então... Que estudam ainda também. Estudam, várias realidades que não é mais... aquela coisa de só, eu trabalho na roça e nas quarta-feira à tarde, então vou tirar o dia para ir na UASE. Mudou, então a gente tem que olhar para isso e tem que ver cada comunidade, qual é a realidade da comunidade com certeza, para conseguir ajustar para isso. Eu sempre cito o exemplo de Ribeirão Preto, né? É uma comunidade que, digo assim, 90% mulheres, então tem mais mulheres que homens lá. E elas queriam muito se reunir, mas durante a semana é impossível, porque é contexto urbano, elas trabalham, né? Estudam, e a gente quer se reunir. A gente quer se reunir no grupo de mulheres, a gente quer lá na frente, né? Também ser OASE, mas em que momento que é bom para nós? E no momento de reflexão, então, chegou-se à conclusão, domingo de manhã. Pronto, né? Elas não conseguem à noite, não conseguem à tarde durante a semana, né? Sábado elas estão em casa com a lida de organização da semana. A gente faz, então, no domingo de manhã, né? Elas têm culto, nós temos culto lá cada 15 dias. E aí ficam 2 domingos ociosos, né? E um deles, então, foi escolhido para, no mesmo horário de culto, ali no mesmo horário, não, 9 horas, foi, então, escolhido para fazer, para iniciar esse encontro, para que elas se reunissem, né? E está funcionando, está indo. Então, assim, é um momento que elas acharam, chegam lá, fazem um cafezinho inicial, aí começa a reunião, aí termina a reunião, mais um cafezinho, né, antes de ir embora. E é muito gostoso, assim, ver um grupo funcionando, né? E eu sempre digo, por isso, né, essa sensibilidade de sentar e conversar e ver, nossa, qual é, né, o melhor momento, o melhor horário, né? E eu sempre digo assim, né, onde tem vontade, a coisa acontece, né? Então desenvolve bem, né? Tem uma caminhada legal. E assim elas estão se encontrando, né? Nesses dias eu estive com elas de novo lá. E é um momento legal, assim, que você pode ver um grupo iniciando, começando, né? E é bem gostoso. Elas já vinham com esse projeto há muito tempo, mas que dia, que hora, quando é que a pastora pode estar aqui? Porque ela tem 2 comunidades, uma hora está aqui, outra hora está lá, né? E nesse sentido a gente consegue se organizar. Então, pude estar com elas ali. E quando eu não posso, né? Eu sento com elas, então planejo um estudo, a gente conversa, enfim, né? Eu sempre pergunto se elas têm um tema ou sobre o que elas preferem a meditação, né? A palavra. E então elas estão fazendo uma jornada agora das mulheres na Bíblia, conhecendo uma por uma, né? Então está sendo assim muito gostoso de acompanhar. E às vezes elas pensam, nossa, a pastora sabe muito, às vezes eu nem sei muita coisa sobre aquela mulher, mas a gente precisa formular um estudo e você vai estudando, vai pesquisando, vai descobrindo, né, assim, personalidades, né, perfis fantásticos das mulheres na Bíblia. Então, assim, nossa, né, a gente estudou por último agora a juíza Débora, né? Então, nossa, um mulherão poderoso, né? E as ela é nossa, espetacular. Né? Nós tivemos o nosso seminário sinodal baseado na Débora. Nossa, que espetáculo de mulher. Aqui em Canarana também está funcionando dessa maneira. Nas quartas à tarde a gente tem um encontro da UASE, onde é que a gente usa o roteiro da UASE, todas as quartas. E aí tem o grupo noturno, que ele se reúne a cada 15 dias e também está estudando as mulheres da Bíblia também. E é gostoso interessante. Demais, né?
E a gente se identifica, né? Meio que é um resgate também da nossa participação ali. Então você olha para as mulheres, cada uma do seu jeito, cada uma com o seu perfil, e aí a gente se enxerga um pouquinho em cada uma, né? E aí eu sempre faço a pergunta para as mulheres: vocês se enxergam, vocês se identificam com a Débora, né? Ou enfim. Aí ela disse: nossa, pastora, olha, a Débora é um mulherão em todos os sentidos, poderosa, autoritária, tinha decisão, né? Eu disse: mas a gente também é assim no dia a dia, né? A gente começa a pensar, a refletir, a conversar, né? E vê que a gente carrega muito dessas mulheres também na nossa vida. E... no dia a dia e dentro da comunidade. A partir do momento Exato. que você começa a assumir funções dentro da comunidade, a gente, se olhar para trás, a mulher, ela faz toda a diferença na comunidade, toda a diferença. Ela tem um olhar mais cuidadoso, mais... maternal, digamos assim, né? Isso. Exato. Isso. E nem por isso ela vai deixar que a coisa esmoreça, Desande. né? Ela tem pulso firme, mas verdade. ela tem mais aquele cuidado. Vem sempre o exemplo de Débora, né? Débora, do hebraico, significa abelha, né? Então, Débora carregava o mel e o ferrão, né? Quer dizer, a doçura, mas também a firmeza ali, né? Quando era necessário. Então, isso ensina muito a gente também, né? E quando pensa, nossa, né? Mulher é muito sentimental, ao contrário. Né? Então, a gente sempre lida muito bem com essas questões de razão e emoção, né? Com certeza, com certeza. E é isso mesmo, as mulheres da Bíblia estão aí para mostrar isso para a gente sempre mais. Pois bem, a gente falou sobre tantas coisas, desafio, acho que o desafio aí é o mesmo que em todos os nossos grupos de oásis pelo Brasil, né, nos nossos sínodos, que é cativar as mulheres, né, jovens a participar, de repente desmistificar um pouquinho aquela visão de que são só vovós, mulheres aposentadas, né, que têm o tempo livre, ou que é só um grupo que se reúne para tomar café. Então, devagarinho, a gente vai caminhando, né, para que as mulheres conheçam, né, se apaixonem pela oásis. Isso é muito bonito. É um desafio? É fácil? Não. Né? É um trabalho de formiguinha. Você precisa estar sempre convidando, motivando, né? Mas nunca a gente desiste disso. Pois bem, já indo para a parte final aqui, então, da nossa conversa, né? Quais são as expectativas suas e da diretoria da Oásis Sinodal em relação, assim, vocês têm algum projeto que gostariam muito de ver concretizado, de ver florescer durante o mandato de vocês? Se tem algum projeto, enfim. Então, a nossa expectativa nós não temos nenhum grande projeto, dar seguimento ao que está andando, que é essas almofadas do coração, esses trabalhos que os grupos fazem em suas comunidades. Eu acho que o desafio é manter esses grupos que tem e, de repente, conseguir fazer com que surjam mais grupos aonde que ainda tem essa possibilidade, né? Conseguir, nós já falamos, né? Desmistificar essa coisa de que o Oásis é um grupo de senhoras que venham mulheres jovens, né, para participar, que descubram o tanto que é bom fazer parte da Oásis, né? E eu acho que é isso mesmo. Não tem assim uma grande expectativa, mas que continue, o trabalho continue, né? Que continue do jeito que está e melhorando sempre mais, conseguindo cativar mais mulheres. E agora, finalizando o nosso bate-papo, ver como vai rapidinho, né? A gente conversa. Sim, e tudo vai fluindo. Para as mulheres que nos ouvem agora, muitas que talvez participam da Oásis ou já participaram, né? Aliás, não participaram, outras já participaram em outras épocas. E aquelas que não conhecem, qual a mensagem que você gostaria de deixar sobre a importância de estar juntas, servindo e mantendo viva a chama da fé e da comunidade? Então, para essas mulheres que não fazem parte da Oásis, eu gostaria de deixar um convite, que se permitam ser curiosas, que se permitam conhecer a Oásis, que participam de um encontro e que sintam como elas são acolhidas. Aí eu tenho a certeza de que a experiência pode transformar a maneira de olhar para a vida. A Oásis nos ensina que nós não precisamos enfrentar as dificuldades sozinhas,
que podemos caminhar juntas, nós podemos nos apoiar, nós podemos orar, nós podemos compartilhar as nossas alegrias e os nossos momentos difíceis. Que a mulher pode se sentir fortalecida e que com isso também toda a sua comunidade também vai se fortalecer. Eu acredito que as mulheres, elas têm um dom muito especial para cuidar, para acolher, organizar, perceber as necessidades do próximo. E esse gesto de amor, muitas vezes simples, eles fazem a diferença e eles refletem na diaconia que Cristo nos ensinou. Para mim, a Oase é isso. É um lugar onde a fé ganha vida por meio do cuidado, da amizade, do serviço. É um espaço onde encontramos forças para continuar e onde também podemos ser força na vida de outras pessoas. Então, se permitam, sejam curiosas, vão numa Oase para ver o poder de transformação que a Oase tem na vida de cada um. Muito obrigada, Nair. Olha que bonito. Então, você que nos ouviu agora, sinta-se agora encorajada a participar, a ter curiosidade e ver como funciona, como se reúne e como é a Oase das nossas comunidades. Obrigada, Nair. Um grande abraço para você. Obrigada por ter tirado esse tempo. A gente sabe que as agendas aí são apertadas também. Mas que bom que você aceitou o convite, e esteve aqui com a gente. A gente conhece um pouquinho mais sobre você, um pouco sobre o nosso Sino do Irmão aí, que é tão querido, E também sobre as dinâmicas de trabalho dos nossos grupos de Oase. Muito obrigada, um grande abraço, que Deus te abençoe, abençoe a diretoria da Oase Sinodal aí do Mato Grosso, e que vocês possam sempre mais servir ao Senhor com muita alegria e amor. Manda um abraço para todo mundo lá. Não conheço, mas já tenho um carinho enorme lá por vocês. Um grande abraço e muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou apaixonada pela Oase, então para mim falar da Oase é sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite e mandarei o seu abraço para todas as mulheres do Sínodo do Mato Grosso. Uma boa tarde para todos. Muito obrigada.